Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos continuando nossas leituras nas Sagradas Escrituras, no livro de Josué. Agora vamos utilizar a Bíblia de Estudo Arqueológica na versão NVI. Então estamos utilizando o texto NVI, editora Vida, tá ok? A Bíblia de Estudo Arqueológica, estamos no livro de Josué, já no seu capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Josué nos diz, capítulo 20, a partir do versículo 1: Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção, ou acidentalmente, possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade, e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá, no lado leste do Jordão. Vamos para a próxima página. No lado leste do Jordão, perto de Jericó. Lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Então era dado como que um asilo, né? Então eles ficavam asilados ali até a questão ser melhor deliberada junto às autoridades, aqueles que iam cooperar, testemunhas e aqueles que pudessem contribuir no caso, sem que a pessoa fosse atingida, pelo desejo de vingança dos parentes da vítima que foi atingida, mesmo que ele alegue ter sido de forma culposa, não ter sido com dolo. Então vamos ver aqui um estudo que nos comunica que a Bíblia Arqueológica NVI. Deixa eu ver aqui, ele tem uma pequena nota a respeito aqui do tema. Essa pequena nota aqui, que está na página 333, acerca do capítulo 20, que nos diz: o princípio da vingança por uma vítima, antigo costume cuja origem pode remontar até Caim, que viveu a expectativa de ser morto como vingança por haver matado seu irmão Abel. Gênesis 4:13 e também o 14. Ainda era forte na época da monarquia, segundo o livro de Samuel 3:27, também o 14, 6 e 7. Então veja esse costume que é trazido de época remota, desde a época do começo da humanidade, abordado em Gênesis, a situação de Caim que matou Abel, e o óbvio medo de Caim de ser vítima então dos vingadores, da morte injusta que ele provocou a Abel. Então ele já manifestava esse medo, por essa vingança, esse ato de vingança.
na continuidade aqui do texto, diz: embora o direito do santuário fosse amplamente respeitado em todo o antigo Oriente Médio, a provisão das cidades de refúgio foi algo sem paralelo. O objetivo era estabelecer a distinção entre homicídio e morte acidental e conceder aos suspeitos de homicídio direito de um julgamento justo. Muito bem. O asilo nas cidades de refúgio era concedido a qualquer israelita ou estrangeiro. Veja só que interessante isso aqui, como isso é avançado, né? A qualquer israelita ou estrangeiro. Então, era fornecido, né, mesmo que não sendo um típico israelita, né, sendo da etnia, né, da própria nação israelita, mesmo sendo um estrangeiro, se alega, né, que de fato foi acidental, é-lhe também fornecido essa possibilidade de refúgio, né, de asilo nessas cidades para esperar um julgamento justo. Então isso é muito impressionante, muito interessante. Estrangeiro, né, que vivesse dentro dos limites de Israel. Vamos lá, cidades de refúgio, conforme cita aqui, Josué 20. Embora os israelitas se posicionassem contra as cidades pagãs que viviam ao redor deles, seus corações deveriam estar abertos para receber qualquer estrangeiro desejoso de adotar sua religião e seus costumes. Então havia essa postura, né, de não ser xenofóbico, né, de não ser contra estrangeiros, mas havia também um sentimento de preservação da sua fé. Então por isso que admitia-se estrangeiro, mas não de qualquer maneira, né, não de forma leviana. Então se ele tivesse o interesse de viver dentro da sociedade israelita, ele teria que se adaptar então, né, aos costumes, à prática religiosa, às leis, conforme estabelecido. Então se ele assim aceitasse, né, se adaptar, né, à situação, né, da sociedade israelita, ele era recebido e gozava então de direitos semelhantes aos israelitas, né? Como você vê aqui a questão da cidade de refúgio, né, de um justo julgamento, né? Então ser asilado nessas cidades para proteção, aguardando maior deliberação, julgamento, testemunhas, e que pudesse defender então a sua causa, né, sem ser vítima aí da fúria, né, dos parentes daquele que foi morto, mesmo tendo sido morto sem intenção, né, conforme alega. Então um estudo maior que ele nos traz aqui acerca das cidades de refúgio, que está na página 334, e nos diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, um estudo aqui acerca da cidade de refúgio. Veja só, um artigo, né, desta Bíblia. Josué 20, as cidades de refúgio, em número de 6, estrategicamente distribuídas pela terra de Israel, foram designadas como centros de asilo para o homicídio involuntário, mais ou menos o equivalente ao indivíduo de nossa cultura condenado por homicídio culposo, ou seja, alguém que matou outro ser humano sem intenção ou premeditação, conforme Josué 20, verso 3. Essas cidades serviam como locais para um julgamento justo e imparcial, para a determinação da intencionalidade do crime. Aí vai se averiguar se já havia alguma desavença, se há, por exemplo, elementos que possam corroborar, né, ele, por exemplo, ter uma amizade de longa data, ele não ter tido nenhum problema, né, que tenha sido, possa ser provado, né, por aqueles que se apresentarem para testemunhar contra ele ou a favor dele. Então vão ser levantadas várias informações para que se tenha um melhor entendimento acerca do caso e se possa então chegar, né, a uma constatação se ele tem mais evidências de ser de fato, de ter de fato premeditado e ser intencional, né, ser culposo, ou se de fato as informações levantadas corroboram a alegação de ter sido um crime culposo, né, um crime sem a premeditação, sem intenção. Então temos aí esta concepção já bastante avançada, né, muito interessante mesmo a gente observar esse posicionamento aqui da lei. Vamos lá, dando sequência.
Determinação e intencionalidade. Isso aqui, já achei. Verso 9, né? Conforme o verso 9. Cada uma dessas cidades se tornou para o inocente a proteção da vingança da vítima. O parente próximo da vítima, cuja obrigação familiar consistia em igualar o placar pela perda de uma vida dentro de seu clã. Deuteronômio 19:6. Então é assim que a coisa funcionava, né? Então você tinha esse contexto da sociedade na qual era assim que as pessoas conseguiam lidar, né, com as injustiças, com a sua autoproteção, lembrando-se sempre de que nós temos que tomar muito cuidado ao olhar para essa sociedade dessa época e não termos um juízo inadequado, porque nós pensamos a partir da nossa perspectiva, onde há uma estrutura de Estado, né, protetora, polícia, direitos e essas instituições, né, importantíssimas para assegurar a proteção e os direitos. Mas na época não havia nada disso. O que haviam eram os clãs familiares, e esses clãs funcionavam quase como pequenos países, né, que tinham que cuidar de si, que tinham que se proteger, né, que tinham que zelar pela segurança entre os seus. Então, quando havia uma perda, né, a perda de uma vida, geralmente isso levantava a necessidade de uma resposta enérgica, e o único preço para isso seria a perda de uma vida também, né, relacionada à família, né, da pessoa que veio atirar, veio a ceifar esta vida, né, desse parente, né, desse integrante do clã, mesmo que tenha sido sem intenção. E aí, claro, os parentes não vão acreditar na versão de não ter sido intencional, né, eles vão querer de fato demonstrar que eles têm capacidade de fazer, de assegurar a sua proteção, né? Então vão querer de fato empreender essa vingança. E aí nós temos que entender o contexto da época também. Então, tanto que a lei já previa que haveria sim essa reação era normal para o momento, mas para impedir injustiças maiores, né, uma maior tragédia, então Deus trouxe essa brilhante ideia da instituição das cidades de refúgio, né, para que houvesse ali um abrigo, para que a pessoa pudesse ser julgada, né, com mais informações, pudesse ser melhor deliberada acerca do seu caso, né, para que pudesse compreender melhor acerca de como as coisas aconteceram, né, como é que se pode justificar então este evento. Os códigos de lei típicos do Antigo Oriente Médio tratavam a perda da vida em termos econômicos. Então, é a perda de força de mão de obra, né, de força protetora, de um parente que poderia multiplicar, aumentar o clã. Então você tem essa concepção. Você tem que entender o contexto, né, no qual estão essas pessoas. O crime, termos econômicos, né? O crime do assassino deveria ser remediado pelo pagamento dos danos causados à família da vítima. A lei israelita, porém, em sua elevada visão da santidade da vida humana, e aí entra um conceito, né, que é muito específico, né, que é muito especial para os textos bíblicos, né, a valorização da vida humana como algo sagrado, como algo santo, o homem como criatura de Deus, ok? Então nós temos aí o valor da vida humana. Então temos aí estes novos conceitos, né, que são enxergados a partir dessa ótica do texto, né, da lei que está sendo revelada por Deus a Moisés. O pagamento dos danos, a lei israelita, porém, sua elevada visão da santidade da vida humana proibia de forma explícita qualquer tipo de compensação monetária pela vida. Então a vida não poderia ser recompensada monetariamente, porque não havia um preço, não havia um valor para a vida humana, para a alma humana, ok? Então não havia valor que se pudesse pagar pela vida como meio de compensação. Esse é o valor que é dado à vida. A vida não foi coisificada, né? Não foi quantificada em moeda, em valor. Cita Números 35 e 31. Quando um israelita era assassinado, havia um débito de sangue a ser pago, compensado pelo crédito de sangue. Se esse déficit não fosse satisfeito, a terra e a comunidade ficariam corrompidos. Números 35 e 33, Deuteronômio 21:9. A regra para a punição do homicida não permitia ambiguidade, vida por vida, uma vez
sendo tal, né, o valor da vida, né, uma vez que a vida tinha um valor sagrado. Vida por vida. No caso do homicídio não intencional, deveria haver um pagamento vicário de sangue como preparativo para o que seria feito no tempo da morte natural do sumo sacerdote. Josué 20, verso 6. Assim, o homicida que havia... Deixa eu focalizar aqui melhor. Assim, um homicida que havia matado sem intenção deveria procurar asilo até a morte do sumo sacerdote. Se não o fizesse, ele poderia ser morto e sua morte ficaria impune. Portanto, a cidade de refúgio desempenhava as funções de abrigo e exílio, protegendo o homicida do vingador da vítima, ao mesmo tempo em que o condenava à morte se ele deixasse a cidade prematuramente. Números 35, 26 a 28. Você vê também a seriedade, né, com que era tratado todo esse processo, porque a pessoa também passaria, né, por dificuldades ao ter que se submeter a ficar ali asilado, né, a sair de dentro do contexto no qual estava inserido. Então tudo isso nos demonstra uma valorização, e até aquele que foi, na verdade, irresponsável, né, no trato, muitas das vezes com alguma ferramenta ou no desempenho de algum trabalho e veio a causar a morte, né, mesmo que ele não tenha tido intenção, ele verifica então, a partir, né, dessa situação, toda essa dificuldade criada, como é importante a vida e não pode ser tratado de forma leviana, né, e não pode ser recompensado apenas monetariamente, né, ser pago o valor monetário em troca de uma alma humana. Então temos aí um nível extraordinário de responsabilização. Portanto, a cidade de refúgio desempenhava funções de abrigo e exílio, protegendo o homicida do vingador da vítima, ao mesmo tempo em que o condenava à morte se ele deixasse a cidade prematuramente. Números 35, 26 a 28. Ainda que o homicida não fosse culpado de um crime premeditado, ainda era tratado como responsável por provocar a perda de uma vida humana, numa situação mais ou menos comparável ao que ocorre em nosso sistema prisional. A pena que esse indivíduo cumpria é o que há de mais próximo à nossa prisão domiciliar. É o que há de mais próximo à nossa prisão domiciliar. Então é interessantíssimo como o código, né, o código penal, no caso aqui, né, dentro das leis israelitas, né, dentro dos mandamentos, de fato ele expressa algo que é para além do seu tempo, né, algo que está para além da situação dos códigos de lei da época, né, essa previsibilidade da possibilidade aí de ter sido então um ato não intencional, sem dolo, né, e favorecer, né, um meio de proteção contra a vingança do sangue, e ao mesmo tempo em que se valoriza, né, a seriedade da vida humana e também se responsabiliza de certa forma todas as pessoas ante a vida, né, de seu próximo, né. Então, uma vez que ele, mesmo de forma não intencional, se envolvesse com isso, também sofreria passaria por grandes dificuldades, né, até se exilar, comprovar o seu caso, estar ligado àquela cidade, né, durante todo aquele período. Então temos aí um nível de responsabilização sobre a vida humana que é extraordinário, tá ok? Temos aí então o texto de Josué 20, versão NVI, Bíblia de Estudo Arqueológico, editora Vida. Agora eu vou trazer para vocês, para encerrar, o comentário Beacon, tá ok? Comentário Beacon. Temos aí da editora CPAD, comentário bíblico Beacon. Josué capítulo 20, o texto é curto, somente para nos trazer maiores esclarecimentos aqui em relação à questão das cidades de refúgio. A página é de número 69, vamos lá, o que nos diz o comentário Beacon acerca disso. As cidades de refúgio, capítulo 20, versículos 1 ao 9 de Josué. 6 cidades foram separadas como lugar de refúgio para homicidas involuntários e não intencionais. Confira em Êxodo 21, 13, Números 35, 9 ao 15, Deuteronômio 19, 2 ao 10. As cidades selecionadas estavam localizadas quase que na mesma distância umas das outras.
Havia 3 cidades de cada lado do Jordão. No oeste estavam Quedes, em Naftali, Siquém, em Efraim, Hebron em Judá. No leste estavam Golã, em Baçã, Ramote, em Gileade, e Gade, em Gade, né? E Bezer, em Ruben, a tribo de Ruben. Maclear observa que essas cidades foram escolhidas do mesmo modo como as cidades sacerdotais e levíticas para provavelmente serem habitadas pela parte mais inteligente da comunidade, a parte que lidava constantemente com o código de leis, né, e tinha uma outra visão, não uma visão vulgar, né, sobre a estrutura do Estado e sobre essa estrutura processual, mas uma estrutura técnica, né, muito mais especializada. Então eles sabiam lidar melhor com essas situações que poderiam trazer um desequilíbrio na sociedade. Então você tem aí já uma forma de remediar, né, esses problemas que virão. Nessas cidades, o fugitivo deveria justificar o seu pedido de proteção colocando-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. As cortes civis dos hebreus normalmente se reuniam nos portões das cidades. O acusado deveria provar que não teve intenção de matar, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Muito bem. O versículo 6 é um resumo das provisões especificadas em Números 35, 9 ao 34. Se a congregação determinasse que o matador era culpado de crime premeditado, ele era entregue ao vingador e ao parente próximo da vítima para que morresse. Se a decisão fosse que ele era réu de homicídio culposo ou de ter matado sem premeditar, tá certo? E nem tivesse intenção, deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. A morte do sumo sacerdote estabelecia um tipo de estatuto de limitações, e o assassino poderia então retornar para sua casa sem correr risco de represália. A morte acidental era, por assim dizer, apagada de sua ficha. O registro relativo à cidade de refúgio enfatiza algumas importantes verdades. 1. Deus tomou iniciativa para providenciar esses retiros. O registro destaca que falou mais o Senhor a Josué dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio. Versos 1 e 2. A compassiva compreensão que Deus tem pelas fragilidades do homem é claramente afirmada neste ato. Muito bem. Foi o 1, o 2 agora. Deus faz uma clara distinção entre o assassinato premeditado e o homicídio acidental. Entre o assassinato premeditado e o homicídio acidental. Esse fato indica que o homem deve ser julgado primeiramente à luz de sua motivação, em vez de pelas coisas que cometeu. Este princípio ainda é fundamental nos procedimentos legais de hoje, da atualidade, a intencionalidade, né? A partir dessa previsibilidade, né, de ter sido então não intencional, né, e o estabelecimento dessa proteção para melhor averiguação. Então você tem essa questão, né, da intencionalidade sendo levada em questão, não apenas uma questão financista, né, em relação à perda daquela força de trabalho e a compensação com a perda desta, mas a possibilidade de ter a possibilidade de se analisar sim a intencionalidade, se houve ou não intenção, a partir dos dados, né, que seriam colhidos, do que seria determinado, né, a partir deles. O 3. Deus deseja que o inocente seja protegido. Ele decretou que essas cidades de refúgio deveriam estar ao alcance para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro. Isso aqui é extraordinário, né? Isso aqui é um avanço extraordinário. Para o estrangeiro que andasse entre eles, verso 9. Os homens deveriam ser protegidos não porque eram israelitas, mas porque eram inocentes. Que conceito maravilhoso. Esse esforço de administrar justiça sempre caracterizou aqueles que têm conhecimento do Senhor, Deus de Israel. Cisor menciona que o século XX, no lugar de cidades. Século XX. No lugar de cidades de refúgio, possui juntas de avaliação.
juntas de perdão de revisão, juntas de perdão e juntas de revisão, as quais têm direito, quando todos os fatos são colocados em perspectiva, de alterar ou até mesmo cancelar a punição. Muito bem, temos aqui a contribuição do comentário de Bican, tá certo? Editora CPAD, acerca de Josué 20, cidades refúgio determinadas por Deus, e como o Senhor prioriza a justiça não só para os israelitas, mas para aquele que foi inocente, seja israelita ou estrangeiro, estando ali na terra de Israel, tendo se envolvido, né, num homicídio sem dolo, né, homicídio culposo, né, homicídio sem intenção de matar, sem premeditação, poderia então buscar nessas cidades refúgio, 3 a leste, 3 a oeste do Jordão, um meio de se proteger até ser devidamente julgado, podendo ser condenado ou inocentado, né, a partir dos dados que foram levantados. E primeiramente, antes de ser admitido, já tem que dar sua declaração no portão da cidade ante aqueles que julgavam, né, dentro daquela cidade. Então temos aí esse texto interessantíssimo que mostra para nós como Deus é justo, tá certo? Como Deus prioriza a justiça e como Deus de fato estabelece para nós regras, regimentos, leis que estão para muito além do que aquilo que nós entendemos como ser correto, ser justo. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós temos um avanço extraordinário. Então nós temos que olhar para a Sagrada Escritura, olhar para a justiça de Deus e nos pautar por essa justiça, né? Eis aí o parâmetro de justiça para nós, eis aí o nosso paradigma, a justiça de Deus. Se não formos, né, como Cristo disse, a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nada fizemos. Então temos que tomar este padrão para nós, o padrão de Deus, tá certo? Desde o Antigo Testamento, adentrando ao Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo, e andarmos e nos comportarmos de acordo com este padrão de justiça, tá ok? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Peço para que você assista ao vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, continue nos incentivando, nos apoiando, que nós vamos aqui comunicando a você cada vez mais da palavra de Deus. Peço para que você convide mais pessoas para se inscrever no canal. Já estamos com 2.530 inscritos. Vamos adiante, vamos a 2.500, vamos a 3.000. Quantos mais o Senhor quiser acrescentar, tá certo, nesse canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, que o Senhor continue os abençoe em nome de Jesus.